Olá, seja muito bem-vindo a mais um Sessão Pipoca Espiritual. E hoje prepare os seus lencinhos, porque a gente vai falar de um drama, de uma história real, que se chama Uma Vida de Esperança. É o filme que a gente vai analisar hoje. A gente vai fazer a nossa análise espiritual sobre este filme. Mas antes da gente começar a falar do filme, eu quero agradecer a você que está aqui no nosso canal do YouTube, canal Tatiana Benites, que a gente tem a programação de segunda a sexta, às vezes também, a gente também tem alguma coisa de sábado, mas que muito obrigada, porque nós já estamos com mais de 260 programas do Sessão Pipoca Espiritual no ar, e agradeço a todos vocês por fazerem parte dessa história, por estarem aqui conosco. E você que ainda não segue o nosso canal, segue a gente, né? Clica aqui para seguir a gente, coloca o sininho para tocar cada vez que a gente aparece no canal. Deixa seu like aqui no nosso vídeo e coloque seus comentários. Se você colocar só um coraçãozinho para a gente já vale. Quanto mais comentários vocês colocam nos nossos vídeos, melhor, porque o YouTube entende que daí é alguma coisa legal que as pessoas estão comentando e entregam, e isso sugerem os nossos vídeos para outras pessoas que não conhecem também. E compartilhe os nossos vídeos quando vocês puderem. Agradeço também a todos aqueles que estão acompanhando Sessão Pipoca Espiritual através da TV Mundo Maior e também que estão ouvindo a gente pela Rádio Boa Nova. Escreva para a gente também através desses canais, curtam esses canais também, compartilhem, porque eles nos ajudam muito também na nossa divulgação. Bom, antes da gente começar a fazer a nossa análise, eu vou pegar aqui a nossa ficha técnica. Hoje o Daniel não veio, mas na próxima semana ele vai estar aqui com a gente. Então, eu vou ser obrigada a fazer esse papel e falar aqui para vocês que esse filme ficou disponível para nós. O lançamento foi no dia 13 de junho de 2024. Direção de John Gunn, e o título original se chama Ordinary Angels. E aqui foi traduzido como Uma Vida de Esperança. Bom, é um filme baseado em uma história real. Uma Vida de Esperança acompanha uma esforçada e determinada cabeleireira que se depara com a emocionante história de um viúvo que luta diariamente para cuidar de suas filhas, especialmente da mais nova, que necessita urgentemente de um transplante de fígado. Ela é tocada por um novo senso de propósito, movendo montanhas e toda a comunidade de Kentucky, não sei como fala, para ajudar a família. Então, esse vai ser o filme que a gente vai falar, que se chama Uma Vida de Esperança, mas antes da gente começar a fazer a nossa análise espiritual, eu vou passar a nossa vinhetinha. Bom, gente, eu já disse para vocês que era para preparar os lencinhos, porque o filme realmente é bem emocionante, traz várias questões para a gente analisar e pensar aí por que essas coisas acontecem com umas pessoas e não acontecem com outras, né? E graças a Deus a gente tem aqui o auxílio do Livro dos Espíritos, do Evangelho, né? Dos livros que Kardec deixou aqui para que a gente conseguisse entender um pouquinho mais por que nós passamos por determinadas situações. Bom, é um filme baseado numa história real. No final do filme mostra os personagens reais e fala como eles estão nos dias de hoje. Então é muito, muito emocionante mesmo. Bom, eu sei que eu não sou uma referência, mas chorei muito nesse filme. Eu sou uma referência, gente, porque eu tenho uma fama, sou chorona, eu choro com
com qualquer coisa com muita facilidade. Sou muito sensível. Então, chorei muito nesse filme. Bom, o filme já começa falando sobre um pai que vive com 2 crianças, vivendo um luto, né, pela perda da sua esposa, pela partida da sua esposa. Então, ele já tá super comovido com isso, ainda não sabe como lidar com esse sentimento, como lidar com essa perda, né, e aí recebe o auxílio da mãe, que fala: "Não, eu vim aqui para te ajudar, né, vim aqui para ajudar você a cuidar das meninas", embora no começo ele seja um pouco resistente, ele vê que ele realmente precisa. E ele está passando por uma situação, econômica ruim. E ele começa a ver que ele precisa realmente dessa ajuda, né. Mas ele é um homem forte, um homem carinhoso com as filhas, e além de tudo isso, acontece que a filha mais nova, que ainda é uma criança, ela, tem um problema de saúde grave, e ela precisa de um transplante de fígado. Então ela passa mal, ela precisa ir com uma certa frequência ao hospital, tudo pode piorar o seu quadro. Então é uma situação difícil para ele. E essa história, né, vaza e faz com que algumas pessoas fiquem sabendo sobre essa história desse pai. Nesse contexto, né, mas um pouco fora dele, existe uma cabeleireira, que é uma mulher muito louca, né, que bebe e que ela tá sem nenhum propósito de vida, é uma pessoa que a gente vê como, sabe aquela pessoa, é super alto astral, mas é bem louca e tudo mais? Quem vê de fora, né, vai ter essa visão, né, de falar: "Ah, não, ela é bem louca, mas ela é alto astral, ela é isso, ela é aquilo". Mas, como sempre digo aqui no canal, a gente não sabe o que as pessoas estão passando, a gente não sabe o que as pessoas levam dentro delas, quais são os sentimentos, quais são as suas realidades, né, quais são as suas dores. E esta mulher, para tentar apagar as suas mágoas, as suas dores, ela bebe, ela tem um vício na bebida. E ela não reconhece que ela tem esse vício. A sua amiga, a sua grande parceira que trabalha com ela no cabeleireiro, no salão de cabeleireiro, leva ela até um grupo de ajuda, faz com que ela enxergue que ela precisa desse apoio, que ela precisa dessa ajuda, e ela não consegue reconhecer. Ela não consegue reconhecer isso de nenhuma maneira. E eu peguei aqui no Evangelho a parte que fala do vício, né? No capítulo 8, bem-aventurados os que têm o coração puro, na parte escândalos. Se a vossa mão é motivo de escândalo, cortai-a. E no item 14 diz o seguinte: é necessário que o escândalo venha, porque estando em expiação na terra, os homens se punem a si mesmos pelo contato com seus vícios, cujas primeiras vítimas são eles próprios e cujos inconvenientes acabam por compreender. Quando estiverem cansados de sofrer devido ao mal, procurarão remédio no bem. A reação desses vícios serve, pois, ao mesmo tempo de castigo para uns e para provas para outros. É assim que do mal tira Deus o bem, e que os próprios homens utilizam as coisas más ou as escórias. Então, essa mulher que tem ali o seu problema com o seu filho, que ela não conta para as outras pessoas, porque ela tem vergonha disso,
porque ela tem medo dessa informação, desse julgamento, que vive uma fachada de alegria, ela se esconde no vício. Ela busca refúgio nesse vício, na bebida, né? Mas, como diz aqui no Evangelho, essas pessoas estão fazendo mal para elas mesmas, né? Buscando no vício ali algo, um refúgio. Elas estão fazendo mal para elas mesmas. E quando elas estiverem cansadas disso, elas vão buscar o remédio no bem. O que acontece nessa história é que essa mulher, quando fica sabendo da história dessa menina, que é uma criança e que precisa de ajuda porque ela precisa de um fígado e tudo mais, quando ela fica sabendo que a mãe dessa menina faleceu e tudo mais, ela vai até a família, né? E ela procura se aproximar para saber o que ela pode fazer. E ela, mesmo sem ter autorização de ninguém, sem ter o conhecimento real do que está acontecendo nessa família, ela começa uma campanha para ajudar essa menina. E ela junta um dinheiro e leva até a família para ver se isso pode ajudar. E ninguém entende nada, mas é claro que isso vem numa boa hora. E ela começa a querer se aproximar dessa família, a querer ajudar da sua forma. E ela até é um pouco inconveniente de entrar e falar, vou fazer, né? E outras pessoas interpretariam isso de uma forma bem ruim, mas ela vai com a cara e com a coragem. Ela fala, não, isso eu tenho que fazer, eu tenho que ajudar, essas pessoas precisam sair dessa situação e tudo mais. E ela muda completamente a sua vida por causa de uma pessoa que ela não conhecia, de uma família que ela não tinha conhecimento que existia, mas ela faz de tudo para auxiliar, sacrificando o seu tempo, o seu trabalho, buscando soluções em coisas que ela jamais pensava que ela podia passar, que ela pudesse precisar. Ela vai atrás de pessoas, conhecer pessoas novas e situações novas para ajudar alguém que ela nunca tinha visto. E o que acontece? Ela é julgada o tempo inteiro pelo que ela está fazendo. Ela é julgada pela pessoa que ela está querendo ajudar, que é o pai dessas crianças. Ela é julgada pelos amigos, pela família. Ela é julgada pela sociedade, por todo mundo que está vendo o sacrifício que ela está fazendo. Ela é julgada pelo seu próprio filho. E ela começa a se questionar se realmente é aquilo mesmo que as pessoas estão falando. Então, ela tem aquele momento de vulnerabilidade, né, onde ela pode cair no vício novamente, onde ela não entende, ou ela passa a entender e ter um pouco mais de consciência da gravidade do que ela passa com seu vício. Mas, ao mesmo tempo, tem aquela contrapartida de que ela está ajudando alguém. Ela passa a deixar o seu vício de lado para fazer a caridade, para fazer o bem para outra pessoa. Então, o filme, que é uma história real, e que isso é o mais impressionante, o mais legal do filme, você vê a mudança que o bem, o praticar o bem, pode fazer com as pessoas. Né? Esse pai vive um luto onde ele se apega ao pouco que ele tem dessa sua esposa, se apega à casa, que é o bem onde ele passou
a sua vida com quem ele amava, e ele tem dívidas em que ele poderia e teria que, né, mudar-se daquela casa, deixar as coisas de lado, e ele fala: "Não, eu não consigo sair desse lugar, perder essas memórias, eu não quero", né. E aí as pessoas precisam entender esse lado dele, entender o que ele quer. E esse homem começa a trabalhar o dobro do que ele poderia para conseguir mais dinheiro para os remédios da filha, para pagar os médicos, os hospitais, porque ele já tem uma dívida por causa da doença da esposa e aumenta essa dívida por causa da doença da sua filha. E nos Estados Unidos, os hospitais são caríssimos, é tudo muito caro, essa questão da saúde, né. Então, ele tem uma parte também do filme que fala um pouco sobre a fé. Porque por causa dessa perda da esposa, da doença da filha, de tudo que ele tem que passar, ele perde a fé. Ele deixa de frequentar a igreja que ele frequentava, e quem faz ele voltar a pensar sobre isso é a sua filha mais velha, que também sofre por causa da dor da mãe, da perda da mãe, e também sofre por causa da dor da sua irmãzinha mais nova. E ela vê tudo o que está acontecendo. A gente acha que os filhos, né, as crianças não percebem, não sabem, e as crianças estão percebendo tudo, tudo que estão ao seu redor. E aí a filha questiona o pai se ele reza, e por que que eles não vão mais para a igreja? Por que que eles não pedem ajuda de Deus? E ele tem aquele estalo e fala: "Será?". Mas chega aquele momento em que a gente não tem mais nada a perder, sabe? E aí acho que é o momento que ele fala: "Ok", né, internamente, "Ok, não tenho nada a perder, vamos para a igreja", né. E como eles vivem numa cidade pequena, né, eles conseguem ter visibilidade. Então quando eles chegam na igreja, já falam: "Olha, que bom, ele voltou, ele tá aqui, as filhas estão aqui". E embora seja um momento de desespero, a fé faz com que a gente se transforme. Então, esse homem começa a voltar a frequentar a sua igreja, e daí a gente está falando de religião, mas eu acho que aqui não entra a religião, não importa a religião que as pessoas sejam, importa a esperança que elas tenham, a fé que elas tenham, né? A religiosidade importa muito mais do que a religião. A espiritualidade importa muito mais do que qualquer religião. É por isso que no espiritismo a gente abraça todas as religiões, né? Todas as pessoas podem frequentar o centro independentemente de uma religião ou de uma formação religiosa que ela tenha, né? E ele abraça essa possibilidade de voltar a acreditar em alguma coisa por causa da esperança. E ele volta a frequentar a igreja na esperança de que ele consiga, uma resposta, que ele consiga uma ajuda, e essa ajuda vem, né. As pessoas boas, elas surgem na nossa vida e não é por acaso, né. Aquela moça que bebia tanto, né, ela passa a praticar o bem, a fazer o bem. E se a gente for pegar no Livro dos Espíritos, a pergunta 893, ela fala o seguinte, a pergunta é: "Qual a mais meritória de todas as virtudes?". E a resposta dos espíritos é: "Todas as virtudes têm seu mérito, porque todas indicam progresso na senda do bem.
A virtude sempre que há resistência voluntária ao arrastamento dos maus pendores. A sublimidade da virtude, porém, está no sacrifício do interesse pessoal, pelo bem do próximo, sem pensamento oculto. A mais meritória é a que assenta na mais desinteressada caridade. E aí, aquela moça que estava determinada a ajudar e a auxiliar essa família, ela resolve parar sua vida para fazer o bem. Ela fala, não, eu vou ajudar de qualquer maneira. E ela vai até a TV, ela vai até grandes empresários, até grandes empresas. Ela começa a contactar pessoas que ela nunca conheceu, que ela nunca teve oportunidade de, perdão, de conhecer. Desculpa, pessoal, depois de uma crise de tosse, voltamos aqui à nossa programação. Então, essa moça, ela não mediu esforços para ajudar aquelas pessoas que ela achava que mereciam. E era aquela criança que precisava de um fígado. Então, ela faz mundos e fundos para conseguir o dinheiro, para conseguir os recursos necessários. Até que tem uma hora que eles acham até um absurdo todas as coisas que ela está fazendo e tudo mais. Eles até se afastam por alguns inconvenientes, que não vou falar, não vou dar spoilers, mas no momento devido, ela volta para essa família, para concluir, né, o bem que ela queria fazer. E embora ninguém saiba muito da história dela, ninguém saiba as dores que ela passa, ela consegue juntar pessoas que pensem como ela consegue mobilizar e sensibilizar as pessoas para aquilo que está acontecendo. Então, a sociedade começa a se mover por causa desta mulher que começou esse movimento, né? Então, às vezes a gente acha que a gente fazendo uma coisinha, ajudando uma pessoa, a gente está fazendo muito pouco, mas a gente pode trazer uma sensibilização, a gente pode fazer com que o nosso exemplo sirva também de exemplo para o outro. E essa é uma história real. Então me tocou muito o que essa mulher fez, né? Vivendo uma batalha silenciosa, sem precisar falar para as pessoas o que ela estava vivendo internamente, sem que as pessoas soubessem da sua história, dos seus dramas, das suas dores. Ela enterrou as suas dores para fazer florescer coisas boas. E Deus recompensa, né? Deus recompensa as pessoas pelo bem que elas fazem. E faz com que a gente comece a pensar também o que a gente está fazendo de bem para o próximo. Ela não doou o dinheiro dela, ela doou o tempo dela. Ela se dedicou a coisas que ela não tinha se dedicado, nem por ela mesma, mas para salvar uma vida de uma criança. Então, o quanto que a gente está fazendo para auxiliar o próximo? O quanto que a gente pode fazer? A gente pode começar agora. A gente pode fazer para o próximo sempre que a gente quiser. E a gente não precisa mostrar para todo mundo o que a gente está fazendo. Mas a gente pode praticar o bem. E isso prova também que Deus ouve as nossas preces. O filme tem umas cenas maravilhosas de pessoas que se uniram
por causa dessa mesma ocasião, dessa mesma causa nobre, que era salvar a vida dessa criança, e toda a comunidade, toda a igreja, todas as pessoas que sabiam dessa campanha se mobilizam para auxiliar. E a gente sabe que o retorno, ele pode não vir financeiramente, materialmente, mas a gente evolui cada vez que a gente faz pelo outro. E que todo o plano espiritual colabora com a gente quando a gente quer fazer algo bom, quando a gente quer fazer a diferença na vida do próximo, quando a gente se sacrifica pelo outro e não só por nós mesmos. Então eu deixo aqui essa reflexão e insisto muito, assistam esse filme que se chama Uma Vida de Esperança, que originalmente o nome não tem nada a ver com isso, que se chama Ordinary Angels, e vocês vão poder achar aí nas plataformas, se não me engano está na Netflix, disponível, e que acho que vai trazer aí um conforto para muitos corações, e preparem os lencinhos, que realmente é um filme emocionante em muitos sentidos, em muitos aspectos, e principalmente porque ele é baseado numa história real, e é uma história que vai mexer aí com os nossos corações. Espero que essa reflexão tenha servido para vocês e que a gente consiga se encontrar aí nas próximas semanas. Na semana que vem a gente traz uma nova análise de um novo filme ou de uma nova série, e que espero que vocês estejam aqui conosco também. Toda semana a gente espera vocês aqui no nosso canal do YouTube, na TV Mundo Maior, mas também na Rádio Boa Nova. Estejam aqui com a gente, prestigiando os nossos canais, e deixe suas sugestões pra gente. Aproveita que você chegou até aí. Se você ainda não deu o joinha, dá um joinha aqui pra gente, deixe seu like, deixe seu comentário, que isso vai ajudar bastante a gente. Um beijo, fiquem com Deus e até mais. Tchau, tchau.